Vamos refletir na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Acharam Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante, diz o seguinte: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar:
você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? O homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo a graça e a compreensão desse texto. Pai querido, eis o texto lido, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo, que conduziu o Senhor a mão de Mateus para escrever esse texto, seja aquele também que interprete para nós o texto em nossas mentes e corações, de tal forma que possamos, ó Deus, ser edificados por essa palavra e também nós sejamos desafiados a viver a fé como a palavra vai nos ensinar. Te peço o auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus ele conta uma parábola na sequência desse texto que é muito interessante. Jesus ele está fazendo uma análise da sua geração. E ele se faz a pergunta: a quem compararei essa geração? Ao que compararei essa geração a qual nós vivemos? Aí ele diz que ele conta uma parábola para tentar fazer essa comparação. Ele diz o seguinte: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Jesus está dizendo que existem algumas crianças na praça, seriam a geração a qual está comparando, e para essas crianças na praça foram tocadas flautas, mas as crianças não dançaram. As mesmas crianças depois entoaram lamentações, mas eles não prantearam. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando uma geração totalmente frustrada, uma geração que se decepciona, uma geração que é confusa, uma geração que é muito orgulhosa, cheio de desejos que às vezes até milita contra a própria palavra de Deus. E essa geração, com todos esses problemas, eles tiveram a oportunidade de ver dois grandes profetas e assim mesmo eles não valorizaram esses dois grandes profetas. Quem são esses dois grandes profetas? O próprio Jesus e João Batista. É interessante essa passagem estar registrada nessa Sagrada Escritura porque fala da eterna contradição dos seres humanos, da insatisfação dos seres humanos, de que nunca se agrada com tudo e nunca se agrada com todos. A gente cria certos pensamentos, certas expectativas e quando elas não são atendidas, nós nos frustramos. E o que esse texto quer mostrar para nós é que tanto Jesus quanto João não frustrou aquilo que eles vieram para fazer. O propósito e a missão de João Batista não foi frustrado. O propósito e a missão de Jesus também não foi frustrada. As pessoas aqui se frustraram, porque elas tinham outras expectativas. Elas queriam outras coisas dessas duas pessoas. É isso que o texto, a princípio, está querendo mostrar para nós. E é interessante que o texto coloca, inclusive, que o próprio João Batista, um grande homem de Deus, como Jesus está dizendo aqui, um dos maiores entre os profetas, até ele também teve expectativas frustradas.
Quando João está no cárcere, ele foi preso por conta de profetizar e denunciar um erro de Herodes, por ter se deitado com a sua cunhada. Ele é preso e lá na prisão ele recebe de vez em quando os seus discípulos, e os seus discípulos narram as coisas que estão acontecendo fora da prisão. E ele deve ter perguntado: bom, e aquela figura que eu apontei dizendo a vocês que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aquele a quem eu vi descer uma pomba, aquele a quem eu era o precursor, o que ele anda fazendo? Aí os discípulos devem ter dito: ele anda por aí pregando o negócio de reino de Deus, está curando algumas pessoas. Aí João Batista deve ter perguntado: mas só isso? Só isso. Ele não está formando um grande grupo para fazer uma grande revolução, para poder assumir o reinado de Israel, despojar Herodes, nos libertar do Império Romano, não está fazendo nada disso. Aí os discípulos devem ter dito: não está fazendo nada disso. Na verdade, é uma pessoa muito simples, e segundo ele mesmo, ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Imagine assumir o reinado, né, e morar no palácio. Aí João Batista fica assim, deve coçar a cabeça. Alguma coisa está acontecendo de errado. Será que eu entendi tudo errado? Deve ter sido o que João Batista pensou. Será que eu entendi tudo errado? E aí, nessa dúvida e talvez numa angústia de alma, ele resolve pedir para os discípulos ir lá até Jesus e fazer essa pergunta que foi feita, né? Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Será outro o filho de Davi que vai restaurar o reino a Israel? Será outro que será um grande general de exército como foi Davi? Será outro que vai conseguir juntar multidões para nos libertar do Império Romano? Será outro que vai ocupar a cadeira que hoje é sentado por Herodes, aquele assassino? Essa é a pergunta do coração de João, porque ele está frustrado com Jesus Cristo. Os judeus também se frustraram com João Batista. Tem um texto lá de João, capítulo 1, versículo 21 ao 25, em que as autoridades judaicas mandam perguntar de João: então quem é você? Aí eles perguntam: você é o Elias que foi profetizado por Malaquias? Aí João Batista diz: não sou. Você é um profeta? Porque tinha sido profetizado desde Moisés, um profeta igual o próprio Moisés. Aí João Batista diz: também não sou. És tu o Messias para que a gente te siga? E o João Batista diz: também não sou. Aí ele diz assim: então quem é você, afinal? Porque a gente precisa voltar para nossas autoridades e dar uma resposta. Se você não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta, e ainda assim, por que você então batiza? O que essas perguntas desses enviados pelas autoridades demonstram é que essas pessoas também estão frustradas com João Batista. Apesar de ele ser um profeta que tem uma mensagem muito forte, mas se ele não se identifica com Elias, com um grande profeta, e nem com o Messias, então é só mais um que surgiu aí com mensagens revolucionárias, com mensagens, né, duras de condenação. E as pessoas voltam frustradas para suas autoridades, dizendo: olha, ele não é ninguém. Ele é só mais um aí que resolveu ficar dando uma de doido, se veste com roupas esquisitas, come gafanhoto, fica morando no deserto. Eu acho que o sol na cabeça dele deve fazer ele ficar meio biruta. E essas pessoas se frustram com João Batista. E ainda por cima também os judeus se frustram com Jesus, porque Jesus não era nada do que os judeus esperavam. Nada, completamente nada. O que os judeus esperavam? Eles esperavam aquilo que estava escrito lá pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Lá diz o seguinte: ele, o Messias, se manterá firme e apresentará o povo na força do Senhor.
na majestade do nome do Senhor. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Na leitura dos judeus, essa passagem está se referindo ao filho de Davi, que vai vir com a força do poder de Deus, como Davi mesmo, que jovenzinho mata Golias, que como general dos israelitas, com 1000 pessoas ele consegue matar milhares de filisteus. O mesmo Davi que foi um grande general, que libertou Israel da escravidão de vários outros povos que ainda habitavam ali a Canaã. Eles esperavam esse Messias, a qual, sobre o reinado dele, eles habitariam seguros, protegidos de todos os seus inimigos. E ainda por cima, de tão poderoso que esse rei seria, ele expandiu reinos até os confins da terra, como diz o texto de Miqueias. Era esse tipo de figura que eles estavam esperando. E quem é que vem? Vem um filho de carpinteiro, que não tem um cavalo branco, mas tem só um jumentinho, com a mensagem de misericórdia, de amor para as pessoas. E assim, esse tipo de Jesus não era nada esperado e frustra os planos desses homens que estavam querendo se libertar de toda a sua opressão a qual eles viviam naquele momento. Houve vários momentos na história de Israel que eles davam crédito a algumas figuras que se colocavam como Messias. Tinha outra pessoa chamada até de Jesus também, que era chamada de Jesus Barcoba, que eles depositaram toda a confiança nessa pessoa. Ela conseguiu arregimentar várias pessoas para fazer uma revolução armada, e eles foram massacrados pelos romanos. Depois aconteceu mais 2 casos desses ao longo da história de Israel. O pior deles foi na década de 70 da era cristã, que a revolução dos zelotes foi totalmente frustrada. Os romanos entraram em Jerusalém e, enfim, para humilhar os judeus, destruíram o templo. E aí, quando eles queriam pegar o ouro derretido, porque eles queimaram o templo, eles queriam pegar o ouro derretido, eles ficavam tirando pedras para poder achar o ouro, e aí o templo não ficou pedra sobre pedra. Cumpriu-se cabalmente a profecia que Jesus disse lá em Marcos capítulo 13. São frustrações que as pessoas têm. E nós todos também sofremos essas frustrações por conta da nossa própria expectativa, daquilo que nós mesmos criamos. E a gente faz isso com todas as figuras humanas também. A gente idealiza nessas figuras humanas certas coisas, a gente espera que elas cumpram essas coisas, e como elas não cumprem aquilo que a gente idealiza, a gente se sente frustrada. E na maioria dos casos, não é a culpa da pessoa, mas é porque a gente idealizou demais. Mas eu digo na maioria dos casos porque tem pessoas que também enganam a gente, Tem pessoas que prometem fazer muita coisa, eles se apresentam como certa figura, que vai resolver todos os problemas, e no final não faz nada, e aí a gente se frustra também. Então existe a frustração por conta daqueles que nos enganaram, existe a nossa frustração por conta de expectativas que a gente mesmo cria. E voltando para o nosso texto de Mateus capítulo 11, que tem essas 2 figuras principais, Jesus, o Filho do próprio Deus, e João, como Jesus está dizendo aqui, que é o maior dos profetas desde Abel. Essas 2 pessoas, elas não foram aquelas que prometeram muita coisa. Essas 2 pessoas, eles vieram para cumprir aquilo que se esperava deles da parte de Deus. Deus é que deu a missão para João Batista, Deus é que deu a missão para Jesus Cristo. E eles foram fiéis à missão que o próprio Deus deu. As frustrações dos israelitas e dos judeus é por conta das suas próprias expectativas que eles criaram. Mas até hoje nós temos essas frustrações. E aí nós temos que ter certo cuidado. O que nos ajuda a não ter as mesmas frustrações que os judeus tiveram é nossa maturidade espiritual. Nós temos que buscar uma certa maturidade para que a gente não se frustre com seres humanos, permaneça firme na fé, permaneça firme na nossa missão, cumprindo aquilo que Deus espera de cada um de nós.
E aí a nossa maturidade, ela vai alcançar um certo nível quando a gente foca no que é importante. E o que era importante de João Batista e o que era importante de Jesus Cristo? Era a mensagem deles. A mensagem deles é que era o importante. Tanto faz se João era o Elias, se ele era o profeta prometido por Moisés, ou se ele era o Messias. Ele veio com uma missão de preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele tinha uma mensagem que era para preparar o coração das pessoas para Jesus Cristo. Era a mensagem dele que era importante. E as pessoas, em vez de olhar para a mensagem dele, olharam para ele. E aí se frustraram. Jesus Cristo veio com uma mensagem que era o reino de Deus. Ele veio com a mensagem de salvação, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. E ele veio com a missão de morrer por nossos pecados, de ser o Cordeiro de Deus que se sacrifica por nós. Mas as pessoas esperavam dele que ele sentasse sobre o trono. Eles foram fiéis. E as pessoas não atentaram para a mensagem. Hoje em dia as pessoas também olham muito para a figura, mas não olham para a mensagem. O critério que nós devemos ter para saber quem devemos ouvir ou não é a pessoa, principalmente, mas a mensagem. O que ela prega? Está conforme a palavra de Deus? Numa das devocionais de Natal, cito José, né? José, ele fica profundamente triste porque ele está noivo de uma jovem que é virgem, mas de repente a barriga dessa mulher começa a crescer e agora está grávida. E aí, como qualquer ser humano normal, vai achar o quê? Fui traído. Não é? Se alguém dissesse para você que alguém engravidou assim, que era virgem, você vai, isso é loucura isso aí. Andou fazendo coisa errada, né? E dentro dessa tristeza e angústia de alma de José por conta da gravidez de Maria, né, e de talvez estar se sentindo traído, ele recebe num sonho a visão de um anjo, e o anjo faz uma coisa muito interessante para acalmar o coração de José. Cita a palavra de Deus. Ele cita, o que está acontecendo com Maria é para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías, que da virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Era um texto sagrado que o João estava dizendo. E João não, o anjo estava dizendo. E o que José esperava de fato, por ser um homem justo, é que a palavra fosse dita. A palavra que consola, a palavra que conforta José, a palavra que convence ele, inclusive, daquilo que poderia ser um absurdo, que é uma virgem conceber. Quando nós focamos na mensagem, quando nós focamos na palavra de Deus, quando a gente vive pela palavra de Deus, os homens não nos frustram. Porque a gente está focado naquilo que nunca nos frustra, que é a palavra. Jesus disse que nenhuma vírgula, nenhum tio, nada da Sagrada Escritura deixará de ser cumprido. As Sagradas Escrituras têm muitas promessas para cada um de nós e promessas para um povo como um todo. E ela vai se cumprir cabalmente. Domingo retrasado eu falei de uma fala do C.S. Lewis que fala de que Deus ele fará de tudo, por todos os meios, para cumprir aquilo que ele promete. E o que ele promete de fato, ele realiza. E a palavra então nunca nos frustra. Os discípulos, eles seguem João Batista, os discípulos seguiram Jesus porque eles pregavam a palavra de Deus. E é interessante que os discípulos de João Batista, a qual tinham um estilo próprio de ministério, eles seguem Jesus, que tem um ministério totalmente diferente. Porque eles não estavam tão preocupados com a figura, mas estavam preocupados com a mensagem do que estavam pregando.
porque de fato João Batista se diferia muito de Jesus. Quando Jesus está falando essas coisas aqui em Mateus capítulo 11 sobre ele, João Batista chega a dizer o seguinte: olha, eis aí um homem que não bebe, que não vai para a festa, que não faz nada, e vocês não o aceitaram. Eis aqui um que é chamado, né? Jesus é chamado, não que ele fosse, né? Eis aqui alguém que é chamado de comilão e beberrão, que anda com prostitutas e pecadores. Ou seja, Jesus está colocando que ele e João Batista são totalmente diferentes, e os dois não são aceitos. A figura dos dois não são aceitos. Mas os discípulos de João, porque seguiam João por causa da mensagem, agora eles resolvem seguir Jesus por causa da mensagem também. Acontece isso lá em João capítulo 1, versículo 35 a 37, dizendo o seguinte: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram a Jesus. Eles não estavam preocupados com o estilo, eles não estavam preocupados como se veste o seu líder, eles não estavam preocupados se eles tinham um carrão, não estavam preocupados, sabe, com nada dessas coisas que são efêmeras. Eles estavam preocupados com a mensagem, e os 2 tinham a mensagem de Deus para pregar. E porque eles 2 tinham a mensagem de Deus, eles seguiram, mesmo sendo estilos diferentes. Quando Jesus dá aquele sermão difícil de João capítulo 6, aí todos os discípulos começam a ir embora, sobra só os 12, e Jesus pergunta: e vocês? Vocês também não vão embora? Aí Pedro responde uma coisa que é muito interessante: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro não disse: não, a gente vai ficar contigo porque tu é mais bonitinho, a gente vai ficar contigo porque tu tem um estilo legal, teu perfil é legal. Não, eles ficaram com Jesus porque Jesus tinha a palavra de vida eterna. O foco é sempre a palavra, porque o fiel homem de Deus, a fiel mulher de Deus, eles vivem e pregam a palavra de Deus. E é isso que nós temos que atentar também. E aí, se a palavra de Deus é o nosso critério para que a gente possa ouvir alguém, então nós devemos agora atentar para a própria mensagem, o que eles estão pregando. Qual é o desafio da mensagem dessas pessoas? O desafio da mensagem de João Batista era o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Sejam batizados para perdão de pecados. Porque eis que o machado já está à raiz das árvores. Todo aquele que não crê, o machado o cortará e será lançado fora para ser queimado. Essa era a mensagem de João Batista. O desafio das pessoas era se arrepender. O desafio das pessoas era se converter na mensagem de João. Quando chega Jesus, ele tem uma mensagem muito parecida, mas Jesus vai além. Jesus, ele tem a mensagem do serviço. Porque eu vim para servir, vocês devem servir uns aos outros também. Jesus tem a mensagem do amor, inclusive para inimigos e perseguidores. Jesus tem uma mensagem de reconciliação nossa para com Deus e de nós uns para com todos. Jesus tem uma mensagem totalmente diferente da do mundo, onde no sermão de Mateus 6, de 5 a 7, coloca para nós o que é ser cidadão do reino de Deus. Então existem essas coisas na mensagem que nós temos que atentar para a gente viver essa mensagem. O desafio nosso para a nossa maturidade cristã, para a gente não se frustrar com os seres humanos, já que os seres humanos frustram, e Jeremias já dizia: maldito aquele que confia no ser humano, que faz do braço desse ser humano a sua força. Maldito porque vai se frustrar, maldito porque vai se decepcionar, maldito porque pode ser conduzido para um caminho errado. Então, siga a mensagem. O que é pregado? Qual é o desafio para que você viva? E aí, em vez de nós sermos espectadores, indo atrás de pessoas que
possam ser artistas, porque hoje a ideia é ser influencer, né? Hoje a ideia é ter muitos seguidores, e aí você consegue monetizar em cima de muitos seguidores. É interessante que eu estava fazendo uma pesquisa para saber quem são os pastores, os pregadores mais seguidos nas redes sociais. E eu fiquei um pouco preocupado, porque a maioria desses que tem milhões de seguidores, eles eram muito vazios de conteúdo bíblico. Eles tinham boas palavras motivacionais, de autoajuda, né? Palavras que massageiam o coração e o ego, né? Palavras de recomendação para sucessos, mas muito pouco palavra de Deus mesmo, assim, sabe? E interessante que eles podiam dizer todas essas coisas dentro da palavra de Deus, se eles lessem talvez um pouco mais a Bíblia. Porque a Bíblia também fala de coisas que nos motivam, que nos alegram, que nos fortalece, que nos dá sabedoria para prosperar nas coisas. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Se você quiser ser um bom pai, leia Provérbios. Se você quer ser uma boa mãe, leia Provérbios. Se você quer ser um bom gerente, bom administrador, ter sucesso em empreendimentos e negócios, leia Provérbios. Está tudo lá, né? Qual é a diferença das mensagens de autoajuda para o que a mensagem da Bíblia diz? É porque faz com que a gente, na Bíblia, quando ela nos ensina a prosperidade, ela nos ensina a gente dar o valor certo para essas coisas e não desprezar as verdadeiras realidades. Enquanto que os outros só focam no materialismo, nas coisas deste mundo, esquecendo as coisas que realmente importam. A Bíblia ela ensina a prosperidade a partir de uma espiritualidade saudável. As mensagens de autoajuda ensinam a prosperidade criando uma espiritualidade da ganância, onde a pessoa que não alcança a prosperidade, ela se frustra, aí ela tem uma depressão espiritual, porque ela estava focando errado. Outro detalhe é que quando a Bíblia nos ensina sobre prosperidade, ela também nos ensina sobre partilha. Quando ela nos ensina sobre o sucesso, ela nos ensina de levar outras pessoas juntamente conosco no sucesso. John Maxwell, né, que é considerado um dos maiores treinadores de líderes cristãos do mundo, ele diz que o verdadeiro sucesso à luz da Bíblia é aquele que, quando você cresce, outras pessoas estão crescendo juntamente com você. Você nunca cresce sozinho. O cristão nunca cresce sozinho, ele cresce juntamente com os outros. Porque tudo é feito em comunidade. Tudo é feito em unidade, valorizando outras pessoas. É assim que funciona. Jesus estava preocupado em fazer os discípulos crescerem, e não ele sozinho ser a estrela. Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos para que eles crescessem, porque eles seriam a liderança no mundo quando ele ascendesse aos céus. E assim também nós temos que pensar a respeito desses assuntos. E para nós encerrarmos, nós temos que ter muito cuidado, porque o tempo que nós vivemos é um tempo de frustrações, é um tempo de decepção, onde figuras se apresentam como aqueles que vai ter resposta para todos os nossos problemas e que, se nós seguirmos eles, nós teremos sucesso. Essas pessoas eles se enquadram numa palavra de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz o seguinte: virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O texto está falando de 2 tipos de pessoas. Está falando daqueles que não querem escutar a verdade e vão se rodear dessas pessoas, e está falando dos mestres que falam aquilo que somente agrada os ouvidos dessas pessoas. Nós temos que buscar maturidade espiritual, crescimento espiritual, focar na mensagem para que a gente não seja nenhuma das duas figuras. Nem aqueles que se recusam à verdade para dar ouvido somente ao que agrada o coração, e nem ser também aquele que
promove uma mensagem que não seja a verdade bíblica. Quando a gente alcança esse tipo de maturidade, a gente chega no nível de uma coisa muito importante, que é o que Deus espera de cada um de nós. A gente deixa de ser espectador e passa a ser um cooperador no reino. Sabe qual a diferença de um espectador para um cooperador na igreja? O espectador reclama de tudo que não agrada a ele na igreja. Exatamente. O espectador está lá só para observar. O que ele gosta, ele acata. O que não gosta, reclama, murmura. O cooperador, que é o objetivo que Deus quer de cada um de nós, que foca na mensagem e vive essa mensagem, é aquele que, em vez de reclamar, ele vai lá e faz. É aquele que coopera no reino, é aquele que arregaça as mangas e ajuda o reino a crescer, ajuda a igreja a crescer, ajuda a igreja a ser melhor. A ideia é que todos na igreja sejam cooperadores, a ideia é que todos na igreja não sejam espectadores e nem criem expectativas a respeito de seres humanos, mas a ideia é que todos cumpram a sua missão também no reino de Deus, todos colaborem, todos trabalhem. A Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara tem um enorme desafio daqui para frente, que é se tornar uma igreja que trabalha a tal ponto de que ela volte a crescer. A nossa realidade aqui é de que quem está aqui tem que ser uma espécie de missionário ou missionária. Quem está aqui deve ter uma participação no crescimento da igreja, na colaboração do reino. Porque se formos só espectadores, a gente vai continuar vendo a igreja diminuindo. E isso é o que nenhum de nós queremos. Não é verdade? Todos nós nos alegramos quando no flashback estava lotado aqui, não era? Porque de fato, quando tem muitas pessoas, tem mais alegria. Todo mundo cantando junto, louvando a Deus junto. Existe a bênção do Senhor na comunidade. Mas para essa igreja, ela não ficar lotada somente de evento em evento. Todos nós precisamos trabalhar. E aí eu vou lançar para vocês aqui, ainda nem conversei com o conselho, mas aproveitando a oportunidade, depois se o conselho reprovar o projeto, mas não vai, o conselho aqui é muito abençoado. Mas eu tenho um tema para o ano que vem, baseado no texto lá de Apocalipse capítulo 2, que fala, volta ao primeiro amor. Tem até um cântico, Você lembra desse cântico? Se quiser cantar depois, Voltar ao primeiro amor, voltar àquela primeira paixão, em que a gente serve a Deus com alegria, quer colaborar, evangeliza amigos, evangeliza familiares, convida as pessoas para a igreja, porque o primeiro amor é isso, é querer servir ao Senhor e ser um cooperador em vez de um espectador. Amém? Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, porque essa mensagem nos desafia a não ser, Senhor, um espectador, nos desafia a não criar expectativas que são frustrantes, mas nos desafia a ter maturidade para poder focar na mensagem, viver essa mensagem e ser um missionário dessa mensagem, para que assim o reino cresça. Os discípulos entenderam isso e quando Jesus ascendeu os céus, eles começaram a te servir, eles começaram a dar duro na obra, de tal forma que o reino cresceu e se expandiu exponencialmente. Eu te peço, Pai, que aqueles que aqui estão, eles mesmos sejam alegrados, animados pela força e poder do Espírito Santo, que a unção venha sobre cada um, que eles sejam avivados, ó Deus, no seu interior, e se animem, voltem ao primeiro amor, para te servir, Senhor. Estamos encerrando o ano, 2023 está logo aí, e que seja um ano que a gente resgate o primeiro amor, que a gente crie um movimento de avivamento nesta igreja, Senhor. Abençoa cada um, fortalece cada um, anima cada um, Pai, e usa cada um como um vaso, Senhor, para abençoar outras pessoas. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você quer